Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. O nosso Deus é uma comunidade santa. Irmãos e irmãs, após a celebração do domingo de Pentecostes, temos mais uma solenidade, que é a da Santíssima Trindade. Celebrar a Santíssima Trindade é reconhecer a particularidade que tem o Deus dos cristãos. Nosso Deus é uno e trino, é uma comunidade santa, é uma comunidade perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus dos cristãos não é um Deus solitário, também não está distante. Este Deus caminha conosco sempre, como nos prometeu o próprio Jesus Cristo. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus, capítulo 28, versículo 20. O evangelho desta liturgia está em João, capítulo 3, versículos de 16 a 18. Celebrar a Santíssima Trindade é ter em nossa mente, em nosso coração e em todo o nosso ser um Deus onipresente e que está em todos os momentos de nossa vida. Ele também é um Deus misericordioso, cheio de compaixão e de infinito amor, como nos falou Moisés na primeira leitura desta liturgia, quando o Senhor passou por ele no Monte Sinai. Narração no livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Moisés gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Santíssima Trindade, Deus uno e trino, é um Deus Pai, fonte de tudo, que criou o mundo, nos criou e quer continuar nos recriando pela nossa conversão, pelo seu perdão no nosso caminho de santidade e salvação. Deus Pai, aquele que tomou a iniciativa de salvar os homens, destinando-os a uma felicidade eterna. O nosso Deus é Deus Filho, Jesus Cristo, Verbo que desde o princípio era Deus e estava com Deus, e se encarnou no seio da Virgem Maria, e veio morar conosco, nos ensinando o mandamento novo do amor, o qual supera toda a lei e toda a manipulação de poder e de escravidão. Deus Filho, aquele que cumpriu a obra de salvação com sua vinda ao mundo e a sua fidelidade até a morte. O nosso Deus é Deus Espírito Santo, que desde a criação pairava sobre as águas, que falou pelos profetas, que soprou sobre os apóstolos e fez nascer a Igreja, o novo povo de Deus, no dia de Pentecostes. O Espírito Santo é o amor que une o Pai com o Filho, aquele que foi infundido no coração de todos os cristãos pelo batismo. E desde o momento em que recebemos este dom do Espírito Santo, no nosso batismo, começamos a fazer parte da família da Santíssima Trindade. A comunidade cristã, os batizados, pertence à família de Deus. São filhos, membros do mesmo Pai, irmãos do único Filho, Jesus Cristo, e são animados pelo mesmo Espírito Santo. E todos devem contemplar a perfeição da Santíssima Trindade como modelo para a vida da Igreja, para a nossa comunidade paroquial, para a nossa família, para a nossa vida pastoral, testemunho no mundo do trabalho, das relações sociais e das amizades. Por isso que participar da Igreja
é exatamente ser filho deste mesmo Pai, que faz nascer o sol sobre todos, membros do mesmo corpo de Cristo. Ele, Filho único de Deus, que se faz Eucaristia e se dá gratuitamente para nós e nos alimenta na unidade. Também é sermos animados e presenteados pela alegria, pela coragem, pela concórdia e pela paz, como nos exorta o apóstolo Paulo na segunda leitura desta liturgia, na sua carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. E diz o apóstolo: alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. O evangelista João nos fala na liturgia desta solenidade: Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Muitas vezes temos uma compreensão de um Deus que se encarnou no mundo para ficar apontando os erros humanos a fim de condenar as pessoas de forma cruel e destinar ao inferno. O nosso Deus, uno e trino, não é um vigia que fica de longe para ver nossos erros. Em Jesus Cristo, somos instruídos para o amor e para aprendermos a amar, a servir na humildade, a perdoar e a vivermos a comunhão. Jesus Cristo veio nos mostrar a face misericordiosa do Pai e nos ensinar como amar, como perdoar e cuidar do irmão que carece de cuidado, de cura, de libertação e de pão material e espiritual. Primeiramente, o nosso Deus é puro e perfeito amor que nos veio ensinar o caminho do céu. O nosso Deus não é um castigador. Quem nos castiga é o nosso pecado, como consequência das nossas escolhas. Essas escolhas, muitas vezes equivocadas em relação ao caminho que o Senhor nos mostra. Quantas escolhas nós fazemos, as quais nos levam às trilhas da perdição, do sofrimento e às trevas do pecado, e também a nossa perda do céu. Quando reconhecemos os equívocos em nossa vida, nossos pecados, e queremos refazer o nosso caminho de volta à casa de nosso Deus, o Pai misericordioso, Ele, pelo seu infinito amor, prontamente nos acolhe, vem e nos abraça, nos devolvendo a dignidade de filhos e filhas, inseridos na mesma comunidade de amor, de perdão e de comunhão. E mais uma vez, nos referindo à segunda leitura desta liturgia, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, quando o apóstolo nos exorta com uma saudação muito comum, a qual usamos no início de nossas celebrações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Trata-se de uma saudação trinitária. É isso que devemos fazer, em primeiro lugar, no início de nossos momentos de oração, em nossos encontros, em nossas reuniões e em nossas refeições. Todos os cristãos, quando se encontram, devem ter a consciência de estarem na presença da Trindade Santa, o nosso Deus uno e trino, comunidade perfeita. Diante do que refletimos acima, devemos nos perguntar: nossas atitudes, nossas ações pastorais, nossas convivências e amizades estão inspiradas no amor do nosso Deus, Pai e Filho e Espírito Santo?
E no nosso dia a dia, deixamos transparecer a face amorosa, a alegria e a misericórdia que brotam da nossa relação com Deus, relação que acontece na escuta constante da palavra, no encontro perseverante e honesto com a Eucaristia, na comunhão espiritual, na visita e na adoração a Jesus sacramentado, nas novenas, nos encontros com os irmãos, nas visitas aos doentes e carentes da presença carinhosa e caridosa de Deus. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos convertam com a sua palavra e o seu corpo, a Eucaristia, nos anime com o fogo do amor corajoso e esplendor da verdade santa, a fim de vivermos nossa missão e sermos sal e luz do mundo. E com perseverança e a consciência de filhos do mesmo Pai, irmãos em Cristo, sejamos iluminados e fortificados pelo amor do Espírito Santo. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para esta solenidade da Santíssima Trindade nos traz como título Santíssimo Deus Trinitário. Deus Santíssimo e Amável, que nos reúne no seu amor, que fica próximo de nós, para nos dar força e vigor, guiando os nossos caminhos, que não nos deixa sozinhos, origem, imagem e defensor. Deus Santíssimo e presente na história da salvação, que conduziu o seu povo, guiando-o na compaixão, e trouxe os mandamentos, dando maná como alimento em busca da libertação. Deus Santo e Misericórdia, perfeita comunidade, que vence o individualismo a ferir a humanidade, Deus de nossa salvação, que nos faz ser comunhão e viver a fraternidade. Deus Santo e encarnado, rosto humano se mostrou, que veio nos trazer a paz e a verdade nos ensinou, conosco veio morar, a vida nova nos dá, por isso ressuscitou. Deus da vida e amoroso, três pessoas em união, que sempre vêm a nos ensinar a romper a solidão, vence as trevas do egoísmo, é contra qualquer terrorismo, Deus de paz e comunhão. Deus Santo que nos reúne para vivermos a unidade, Pai, Filho e Santo Espírito, fonte de toda santidade, no templo a nos ensinar, ao mundo a nos enviar, a viva fraternidade. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos mostra a face misericordiosa do Deus Uno e Trino, ilumine o seu caminho.